Vamos seguir falando sobre esse tema que a gente sabe que é muito polêmico e divide muitas pessoas. Agora com o Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Tudo bem, Roberto? Muito bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia para você. Bom dia a todos. Gostaria muito de ouvir a sua percepção diante desse projeto. A gente sabe dos benefícios que pode trazer, mas ainda assim, na verdade, ainda tem dúvidas com relação a todos os benefícios que podem trazer, porque a gente não sabe exatamente o que pode ser encontrado lá. Mas, para além disso, também queria saber sobre essas polêmicas envolvendo questões ambientais, levando em consideração que divide muitíssimo, pelo menos esses dois grupos. Obrigado, Ariel. Bom, o fato é que nós precisamos continuar procurando e localizando reservas de petróleo, porque o Brasil e o mundo ainda vai continuar consumindo muito petróleo nas próximas décadas. E uma opção que tem uma melhor prospecção é exatamente essa área que a gente chama do Amapá, Águas Profundas ou a Foz do Amazonas. Desde 2015 esse processo está em andamento, né? E a Petrobras cumpriu todos os requisitos do licenciamento até agora. Recebeu na semana, 2 dias atrás, né, que é uma fase quase final já do processo de licenciamento, e é isso que está sendo realizado e planejado. Todas as cautelas estão sendo tomadas com relação a essa área, todas as medidas de remediação ambientais estão sendo colocadas dentro desse plano, e agora nós vamos realizar um grande simulado com todas as equipes de são acionadas para que a gente possa medir o grau de resposta, corrigir eventualmente algumas deficiências que o plano ainda tenha, porque nós estamos muito seguros de que essa produção nesse local do Brasil vai ser realizada de modo muito seguro, como aliás é feito em outras áreas do Brasil, a Bacia de Campos, o pré-sal. Nós todos os dias produzimos 4 milhões de barris de petróleo no território nacional sem nenhum acidente. E eu aproveito para te perguntar também, qual que é o impacto estimado? A gente sabe que a partir do momento que começar a exploração lá na foz do Rio Amazonas, a gente não sabe muito bem o que encontrar, né? Mas quais seriam os benefícios na sua percepção, pelo que vocês têm acompanhado esse movimento e têm feito esse esforço realmente para acontecer essa aprovação? A região da Foz do Amazonas, ela está localizada numa área muito pobre do Brasil, é o chamado Arco Norte, né? Então, a identificação de uma grande possibilidade de uma grande reserva naquela região vai ser transformacional, como aliás foi, né, aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, quando foi descoberto primeiro a Bacia de Campos e depois o pré-sal. O que nós temos que fazer é essa produção com muita cautela, né? É uma área nova e é por isso que a Petrobras está mobilizando recursos. A sonda que vai fazer a perfuração, por exemplo, é uma sonda de última geração. Vários barcos estão sendo mobilizados também para acompanhar essa operação e vai ser muito importante. Se a gente conseguir realmente identificar esse reservatório e produzir petróleo lá, será muito significativo e muito transformacional para a região. Ali do lado, na Guiana, já está sendo produzido 500 mil barris por dia da mesma bacia, né? Da mesma área que a gente chama de margem equatorial. Então, a perspectiva é positiva, mas tem que fazer, claro, a perfuração para identificar a ocorrência desse petróleo e que ele será produzido num momento muito importante, porque em 2033, 2034, o Brasil vai se tornar importador de petróleo se a gente não localizar novas reservas no território nacional. Perfeito. E aí eu aproveito até para perguntar o que significa exatamente a gente estar conseguindo agora fazer esse movimento de talvez no futuro importar petróleo também e ver esse movimento. Queria entender a sua percepção diante desse cenário, levando em consideração que o petróleo agora, nos últimos meses, a gente está vendo uma desvalorização grande, o preço caiu bastante no último ano também. Como é que vocês têm acompanhado esse cenário, inclusive de queda do preço? É verdade, o preço do petróleo tem caído, mas esse é um movimento conjuntural. O que a gente tem mais a longo prazo é uma permanência ainda do petróleo como uma fonte energética importante no mundo. Hoje o petróleo, os combustíveis fósseis em geral fornecem 80% da energia mundial. Pode ser que esse número caia ao longo das próximas décadas, mas ele ainda vai continuar muito importante. Ele vai continuar importante, por exemplo, para a indústria petroquímica, ele vai continuar importante como lubrificante, ele vai continuar importante para
fornecer energia para sistemas isolados, né? Então, nesse contexto onde a gente vai ter a permanência do petróleo, os países que conseguirem produzir esse petróleo com uma qualidade positiva, ou seja, um petróleo que não só é um petróleo competitivo, mas também com uma redução na emissão do CO2, e essa é a tecnologia que o Brasil hoje oferece ao mundo. Hoje em dia, nós produzimos petróleo com 1/3 da emissão na média mundial. Então, já é um petróleo que tem uma pegada de carbono abaixo da média mundial. E o que a gente quer mesmo é que, se o mundo vai continuar consumindo petróleo, que o último petróleo consumido pelo mundo seja o petróleo brasileiro. Esse é um ponto importante, né? A gente tem visto, de modo geral, uma preocupação em ter, pelo menos, energias sustentáveis, renováveis, fazer esse movimento de modo geral e, ao mesmo tempo, você não acredita que pode ser uma contradição a gente está em um período de COP30 falando nessa emissão cada vez menor e agora, ao mesmo tempo, a gente está focando agora na exploração da foz do rio Amazonas, ainda que possa beneficiar financeiramente muito o nosso país? Não, isso não é verdade, porque, na verdade, todos os países do mundo eles têm um mix de energia, né? Eles produzem energias renováveis, produzem energia através, por exemplo, das hidrelétricas, solar, eólica, e também os que têm, né, produzem uma parte da sua energia vindo dos combustíveis fósseis. Isso é normal em todas as matrizes energéticas do mundo, né? O Brasil é um país muito grande, tem uma matriz energética complexa, tem necessidades energéticas muito grandes. O petróleo continuará sendo um produto relevante, né? Nesse contexto, não só energético, mas também em outras áreas, por exemplo, fertilizantes, né? O Brasil é um grande importador de fertilizantes. O fertilizante, a ureia e a amônia são feitos do gás natural, que é um combustível fóssil. Então, o Brasil ainda vai continuar consumindo muito gás porque precisa produzir fertilizantes. Então, certas aplicações para o petróleo continuarão existindo ao longo das próximas décadas. É por isso que a gente procura continuar essa produção, continuar essa exploração. O Brasil ainda vai precisar de muito petróleo e muito gás natural para atender às demandas da própria economia nacional. E eu aproveito também para perguntar quais seriam os desafios, na sua percepção, para fazer essa exploração? Como é que vocês têm acompanhado isso de perto? A gente viu até o próprio presidente Lula reclamando com relação a essa demora para autorização do IBAMA especificamente. Ele chamou até de lenga-lenga, mas queria saber a percepção de vocês. Quais seriam os desafios a partir do momento que for aprovado, que é um movimento que deve acontecer logo mais? Sabemos agora que falta uma última etapa ainda, pelo menos do IBAMA, né? Então, o que esperar desses desafios diante desse cenário atual que a gente se encontra, Roberto? Então, você mencionou bem, aquela área ela é uma área nova, é uma área, claro, que desafiadora, assim como foi o pré-sal em 2006, que foi uma reserva em águas ultra profundas, mas aí o Brasil tem uma vantagem comparado com outros países. Nós temos hoje uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras e também pelas empresas que operam no Brasil, de classe mundial. O Brasil hoje é um líder mundial em produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. E a gente pode, então, usar isso, uma engenharia nacional, uma engenharia brasileira desenvolvida nos últimos 70 anos para a produção de petróleo naquela região lá. Nós temos muita segurança de que a gente vai conseguir produzir petróleo naquele local, caso exista realmente aquele reservatório, de uma maneira muito segura e ambientalmente também muito responsável. Perfeito. Agora, aproveito para te perguntar também, de modo geral, quais são as perspectivas para a Petrobras, olhando para esse cenário, como é que vocês têm acompanhado também esse movimento com essa possibilidade de exploração dessa foz? Então, a Petrobras é uma empresa que, nesse contexto internacional, é uma empresa líder a nível mundial. Nos últimos 10 anos, a Petrobras ganhou 5 prêmios internacionais por exatamente conseguir produzir petróleo nesse ambiente mais desafiador, que é o ambiente em águas ultraprofundas. À medida que o petróleo fica mais raro na natureza, é claro que ele fica mais difícil de ser encontrado e explorado. Então, é por isso que as empresas hoje procuram petróleo nesse ambiente marítimo, nesse ambiente de águas muito profundas. E nesse contexto, a Petrobras é líder mundial desenvolvendo uma tecnologia reconhecida mundialmente. Então, é por isso que nós achamos que nós temos perfeitas condições de produzir isso no Brasil de maneira muito segura. E se isso não acontecer, nós temos que continuar procurando, então,
petróleo em outros locais do Brasil. O Brasil, felizmente, tem ainda algumas boas perspectivas de produção de petróleo. O que acontece lá nesse local específico, na Foz do Amazonas, é que, como já tem essa descoberta na Guiana, tem uma descoberta também no importante. É lícito imaginar que também chama aquela bacia de Foz do Amazonas, porque a bacia nasce exatamente na desembocadura do rio Amazonas, né, que criou todos esses sedimentos ao longo de milhões de anos. Então, a gente acha muito positiva a perspectiva de se encontrar uma reserva relevante naquele local ali para poder fornecer e para poder dar segurança energética para o Brasil nas próximas décadas. Muito bem, Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, muito obrigada pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, hein? Muito bom te receber aqui no CNN Money. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada, bom trabalho, bom dia também.